Oi gente, eu me chamo Tainá e estarei apresentando a aula sobre soluções juntamente com meu colega Guilherme. O que é uma solução? Bom, ela é um sistema homogêneo que é formado por duas ou mais substâncias miscíveis, no caso que se unem uma nas outras. E lembrando que uma mistura homogênea ela é formada por uma única fase distinta e as heterogêneas duas ou mais. E como vocês podem observar aqui na imagem, uma solução ela é composta por soluto e solvente. A junção desses dois reagentes irá gerar uma solução. O soluto ele será a substância que será dissolvida e o solvente ele é a substância que é encontrada em maior quantidade na solução e ela que irá dissolver o soluto. E creio que todos sabem que a água ela é considerada um solvente universal, justamente pelo fato dela conseguir dissolver uma grande quantidade de substâncias. Soluções químicas, solubilidade. A solubilidade é uma propriedade que possui uma substância capaz de dissolver-se noutra. No caso, as soluções químicas elas podem ser divididas entre supersaturadas, saturadas e insaturadas. Vai depender da quantidade de soluto que cada uma conter. Bom, teremos aqui um exemplo dos sucos feitos de pacotinho. A mais escura delas aqui teremos o suco supersaturado. A solução supersaturada ela é instável e é fora de equilíbrio, porque a sua quantidade de soluto ela excede a capacidade de solubilidade do solvente, que no caso aqui é a água. E se a gente tomar este suco, a gente vai achar ele um gosto muito forte. E teremos aqui o suco saturado. No caso, ele já é uma solução que está em equilíbrio, porque o seu soluto ele vai ter sido totalmente dissolvido pelo solvente. E caso a gente acrescente um pouco mais dele neste suco, esse soluto, no caso, ele irá se unir e vai formar um corpo de fundo. E este corpo de fundo ele não vai alterar o equilíbrio desta solução. E teremos aqui a mais clarinha delas, que é a insaturada, que no caso possui pouco soluto e muito solvente, e se você beber este suco, você vai sentir ele ruim porque não vai conter muito gosto. Tipos de soluções. As soluções químicas elas também podem ser classificadas de acordo com seu estado físico. Teremos as soluções sólidas, que serão formadas por soluto e solvente no estado sólido. Um exemplo disso é o níquel mais o cobre, que irá formar a liga metálica. Teremos as soluções líquidas, que serão formadas por solvente no estado líquido e os seus solutos eles podem estar tanto no estado líquido como no gasoso ou sólido. Um exemplo disto será uma solução de sal e água. E soluções gasosas, elas serão formadas por solventes e solutos no estados gasosos. E um exemplo disso será o ar atmosférico. Diluição e concentração. Ambos os casos de diluição e concentração, a natureza do soluto ela será constante. Um exemplo disso é a operação de diluição. Teremos aqui uma solução inicial, aonde a gente irá adicionar o solvente, que irá gerar uma solução diluída. E na operação de concentração, teremos uma solução inicial, aonde iremos tirar este solvente e irá formar uma solução concentrada. A diferença entre essas duas é que na solução diluída, enquanto há um aumento de volume, irá ter uma perda de concentração, e na solução concentrada, quando há perda de volume, irá ter um aumento de concentração. Natureza do soluto. As soluções químicas, elas também podem ser classificadas de acordo com a natureza do soluto. No caso, teremos as soluções moleculares, onde as suas partículas que ficarão dispersas em uma solução serão moléculas. Um exemplo disso
é uma solução de açúcar e água. E teremos as soluções iônicas, que as partículas dispersas em uma solução serão íons. Um exemplo disso será o sal com água, pois o sal ele tem íons Na+ e Cl-. E como vocês podem observar aqui na imagem, as soluções que contêm íons, elas são capazes de conduzir corrente elétrica diferente das moleculares, exceto pelos ácidos, que em água eles formam uma solução eletrolítica. Aí aqui teremos as nossas referências que foram utilizadas para bolar esta aula. Salve, salve família! Agora para o nosso experimento, tá? Nosso experimento consiste em um experimento sobre soluções, tá bom? E o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai trabalhar, né, com água e sal. Nosso objetivo é transferir, como está no procedimento experimental, primeiramente 100 ml de água para um copo, tá? E depois adicionar sal nele, uma colher de sal mais precisamente. E determinar se aquela solução vai ser, por exemplo, saturada, insaturada e supersaturada. Saturada é quando você tem uma quantidade máxima de soluto para uma determinada quantidade de água. Se você colocar mais soluto, aquela quantidade de soluto não vai ser dissolvida, tá bom? Insaturada já é o inverso. Já é uma quantidade muito pequena de soluto para uma quantidade grande de água, ou seja, também baixa concentração, certo? Supersaturada significa que tem muito, mas muito soluto para muito pouco solvente. Fazendo uma analogia, digamos, você tem um copo cheio de sal e você joga tipo 2 colheres de água, né? Tá super saturada, tá bom? E o que a gente vai usar e o que vai ser necessário para esse experimento? Bom, primeiramente o copo é transparente, porque auxilia, né, na visualização se a solução está totalmente dissolvida ou não. Uma colher de chá, um sal de cozinha e água, tá? Basicamente isso. Depois disso, vai ser necessário responder 3 perguntinhas aí. Que tipo de solução você observou que se formou, tá? Saturada, insaturada, supersaturada. Qual o seu coeficiente de solubilidade, tá? Você vai estimar, na verdade, o coeficiente de solubilidade do sal, tá bom? E que estado físico a solução se encontra? Bom, essa é bem simples, eu imagino que vocês já de cara já devem identificar, tá? Então é isso, família. Obrigado. Primeiramente, o que a gente vai precisar? Uma colher de sopa, água, tem aqui numa jarra de água, e sal, que aqui tá do próprio saleiro, tá bom? Nosso famoso NaCl, tá? Primeiro, vamos despejar aproximadamente 100 ml de água dentro do copo. Pronto. Segundo passo, vamos pegar uma colher de sal e despejar dentro do copo, tá bom? Ó, vou até... Aqui, ó. Uma colher de sal, tá? Vou até me afastar aqui para vocês verem melhor. Tentem, tá? Não esbarrar na parede do copo, tá? Para que o sal não fique preso na paredinha. Ó, pronto. Sal despejado. Agora a gente vai mexer. Mexe, 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 mexe. Certo? Ó, vocês podem notar que já ficou branquicento, tá? Não tá na cor normal da água. Isso porque já foi adicionado sal. Beleza? Agora deixa eu esperar um pouquinho o sal decantar, tá bom? Como vocês podem ver, meus pequenos amiguinhos, olha, notem que isso formou um precipitadozinho no fundo, tá? Tá, mas o que é isso? É sal, é o nosso queridinho NaCl, que acabou não sendo totalmente dissolvido porque existia mais soluto do que água, do que solvente, tá? Então forma um pequeno precipitado. Então, o que caracteriza essa solução? Solução saturada, tá? Existe mais soluto do que o solvente consegue dissolver, certo? É isso, família.